Ele nos ama tanto que entregou o seu Filho para que morresse em nosso lugar naquela cruz e pudéssemos um dia morar com Ele eternamente. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Teu altar. Viemos aqui, Senhor, hoje para Te louvar, bendizer o Seu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor traga em segurança aqueles que estão a caminho, que essa igreja, Senhor, possa transbordar com os Seus filhos, Pai, que venha aqui, Senhor, para Te louvar, Pai. Que o Senhor nos encha esta manhã com o Seu Espírito Santo, com o Seu conhecimento, Pai, para que possamos no nosso dia a dia nos desviar do mal. E então, Senhor, andaremos na Sua palavra, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor sonhou para cada um de nós, pois nós cremos que os sonhos do Senhor são maiores que os nossos, pois o Senhor enxerga muito além do que nós como seres humanos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quero agradecer por cada um que está aqui hoje, que o Senhor venha abençoar. Receba, Senhor, os louvores que foram preparados para Ti, tudo que foi preparado para Ti nesta manhã. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo, Senhor, através da Santa Ceia que celebraremos aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Nós chamamos Deus, declare isso para Ele nesta manhã. Os céus e a terra podem passar, mas o amor dele nunca cessará. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, por tua respira, que morto parecia estar, e a escuridão não prevalecerá. Você pode repetir isso? A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, que morto parecia estar, e a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, e a Ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Você pode cantar isso pra Ele. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou lá,
agradecer a Deus por isso, por ter encontrado. Tu és Cristo, nosso olhar nos fortalecerás, regenerados pela tua luz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor e a ti cantamos. Jesus, te amamos. Isso, cante forte. Como te amamos, te adoramos de coração. Aleluia. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, e Jesus, te amamos. Aleluia. Como te amamos. Nossa, eu queria declarar isso ao Senhor. Se você entende o que você está cantando, cante isso, adore Ele, declare a Ele, declare o seu amor por Ele. Te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Jesus, como te amamos, te adoramos de coração. Cante mais uma vez. Jesus, te amamos, te amamos, aleluia. Te adoramos de coração. Meu Deus, nós te adoramos. Ei, se você entende o que Ele fez por você naquela cruz, adore, levante suas mãos, levante sua voz, diga palavras de amor para Ele. Ele está na casa. Se você entendeu o que você veio fazer aqui, não fique de boca fechada. Ele deseja ouvir você. Oh, nós somos gratos, somos gratos. Nós somos gratos de onde o Senhor nos tirou. Se você reconhece de onde Ele te tirou, adore a Ele nesta manhã. Talvez você tenha vindo aqui cumprir um ritual, talvez você tenha vindo cumprir uma religiosidade, mas eu te convido agora a se derramar neste momento. Talvez você há muito tempo não chora na presença dEle, então chore, se derrame. Você que é obreiro, não importa quem você seja, se você é um pastor, um obreiro, se derrame aos pés dEle nesta manhã. Jesus, Jesus, é tudo por
por causa dele, é por ele. Ele te tirou aonde você estava, não para você cumprir um ritual, não, meu amigo. É para você ser a diferença, para você ser o sal, para você ser a luz. Nós somos gratos, agradeça a Deus. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar, posso até alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um ar. Você pode cantar isso, aleluia. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Resposta a ti é uma canção, a uma canção me render a ti em adoração. Você pode cantar novamente isso em resposta a ti, a uma canção. Pois tudo que tenho é o ar. Levante sua voz e cante, aleluia. Levante suas mãos ao céu, sei que é simples para o rei, mas é o que eu tenho, no meu coração. De um coração cantando aleluia. Coração, em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Louvamos o nome ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Nome ao Senhor. Então vou levantar
gratidão. Nós levantamos as nossas mãos em adoração. Levante as suas mãos e adore o nome dEle, glorifique o nome dEle. Oh, aleluia, Pai, nós temos muitos motivos para ser gratos, muitos motivos, muitas razões para estarmos aqui hoje. Aleluia, o teu grande amor nos salvou e nós cremos que esse grande amor está alcançando a nossa casa, está alcançando as nossas famílias. Em nome de Jesus, se você está com alguém da tua casa, abraça essa pessoa agora, ou comece a orar junto com essa pessoa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa adoraremos juntos ao Senhor. Se a tua família não está aqui, ore por ela nessa hora. Senhor, nós clamamos a Ti, clamamos o nome de Jesus sobre a nossa casa, clamamos o nome de Jesus sobre a nossa família, sobre os casamentos dessa igreja, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os pais, sobre os irmãos. Vai alcançando agora, todas as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. As cadeias de vício, demônios que colocam vícios nas casas, nas famílias, vícios de álcool, de drogas, de prostituição, caia por terra agora, no nome de Jesus. Nós repreendemos todas as potestades, todos os principados, todas as hostes espirituais do mal. Nós ordenamos que saia todas as brigas, todas as divisões, todas as separações, contendas, vai saindo agora. Todo espírito de doença, de enfermidade, de morte, de depressão é quebrado, é paralisado no nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: no nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa levantaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, oh aleluia. As mãos no seu coração agora, continue adorando esse Deus. Ele está aqui, Ele é a nossa luz. O salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em Suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, Deus. Levante as mãos aos céus e adore a Deus. Confie nele, não temas. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor, te adoramos. Pode dar glória a Deus. Diga aleluia, Senhor. Isso, exalte o nome do Senhor. Jesus está nesse lugar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em Suas mãos, eu nada temerei. Só Tu és santo, Deus.
em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Pode adorar, pode adorar. Dá glória a Deus aí. Diga aleluia, diga tu és santo, santo. Fale em línguas estranhas também. Ele batiza, ele renova. Ele te renova nessa manhã. Aleluia. Ora calabaxe de baradasi. Ora madasse de badarasi de canta lavas. Vem Espírito Santo de Deus. Vem. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. De estarmos aqui hoje. Oh, essa canção queima no nosso coração, pois hoje estamos aqui, mas um dia estaremos com Ele, cantando juntos essa canção. Ele vem, Ele vem, Ele diz: eis que venho sem demora. Aleluia, Pai. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nosso coração anseia ouvir tua voz nesse dia. Fala conosco, fala ao nosso coração, libera a tua palavra sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, nessa manhã o meu coração está aberto. Diga: libera a tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Bom dia, graça e paz, amém. Eu quero que você dê um sorriso para essa pessoa que está perto de você. Diga: bom dia, querido, querida. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero aqui saudar a igreja na paz do Senhor, dizer que nós estamos aqui com muita alegria, né, para o nosso primeiro culto de hoje, recebendo aqui pessoas especiais. Tem a Soraya que veio, né, na quinta-feira. Seja bem-vinda novamente. A irmã Delma, a Bianca, que nos dá o prazer. Sejam muito bem-vindas, amém? É uma honra ter vocês aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao coração de cada um, porque Deus está aqui, amém? Você veio vê-lo, você veio buscá-lo, e a presença dele já está sendo derramada. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 38 em diante. Pode abrir pela NBV, por gentileza. Hoje nós vamos aprender sobre Marta e Maria. E eu quero pensar aqui um texto com vocês, começando no versículo de número 38. Diz assim: Jesus e os seus discípulos continuavam o seu caminho para Jerusalém,
E chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos, eles estavam a caminho para Jerusalém. Quando então eles param em uma aldeia, e aqui não fala, mas essa aldeia se chamava Betânia. E eles então ficam hospedados naquela aldeia, na casa de uma mulher chamada Marta. E eu quero iniciar dizendo que Betânia era uma aldeia muito pequena, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Jerusalém era conhecida por ser uma grande cidade, um grande local. As pessoas iam a Jerusalém para adorar. Em Jerusalém havia o templo. Em Jerusalém haviam festas. Em Jerusalém havia culto. Mas Jesus não vai direto para Jerusalém. Jesus para em Betânia, numa aldeia pequena, que significa casa de figos, casa de misericórdia. E eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes nós pensamos que Deus, Ele é um Deus apenas de coisas grandes, mas eu quero te dizer que Ele é um Deus de coisas grandes. Ele é o Deus de Jerusalém, mas Ele também está naquilo que é pequeno. Ele também está em Betânia, Ele também habita em aldeias, Ele também habita em pessoas imperfeitas. Ele também está com você, tanto quando você está lá no topo, mas quando você está lá embaixo também. Ou Ele está quando você brilha, mas Ele está no teu cotidiano, quando você pega um ônibus, quando uma porta é fechada, quando alguém te humilha, quando alguém te trata mal. Ele permanece em você e com você. Ele não está apenas em coisas grandes. Ele também está com você no seu dia a dia, nas suas batalhas, nas suas dores. Ele também está nas suas imperfeições, nas suas rejeições. Ele também está quando portas se fecham, quando portas se abrem, quando a promoção vem. Mas quando ela não vem, Ele continua lá. Quando você recebe um diagnóstico de cura, mas quando você recebe um diagnóstico de doença, Ele continua do seu lado. Quando alguém vai embora, Ele continua do seu lado, porque Ele é o Deus de Jerusalém, mas Ele também é o Deus de Betânia. E Ele então para ali, porque Jerusalém representava a religião judaica. Jerusalém é e era o berço da religião. Ali haviam leis, simbolizava a perfeição da religião. Só que Ele para numa aldeia simples chamada Betânia. E Jerusalém lá na frente o crucifica. O que eu quero te dizer é que Ele não está procurando habitar em corações como Jerusalém, que lá na frente vão crucificá-lo e negá-lo. Ele está procurando habitar em corações simples, mas que lhe dê a hospedagem. Talvez você esteja aqui hoje e você diz: pastor, eu não sou alguém perfeito. E na verdade, de boa, eu sou alguém muito imperfeito. Eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos dramas, eu tenho muitas crises, eu tenho muitas dificuldades. Só que eu quero te dizer, Deus não está buscando perfeição. Deus está buscando o seu coração. Ele está buscando habitar no seu coração. Levante as suas mãos aos céus e diga: meu Deus, mesmo com as minhas imperfeições, eu entrego o meu coração a Ti, porque eu sei que o Senhor não busca a perfeição. Aquele que te crucifica lá na frente é perfeito hoje. O Senhor busca um coração rendido aos Teus pés, rendido aos pés dEle. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Coloca na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Deixa eu abrir para você. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque
merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça conosco por meio de Cristo. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos. Foi Ele que nos salvou e nos escolheu para estarmos aqui hoje, não porque merecêssemos, não porque fôssemos Jerusalém, não porque fôssemos perfeitos, mas para mostrar o seu amor e a sua graça conosco. Levante as suas mãos. Foi Ele que te salvou e te escolheu para o seu santo trabalho, não porque você merece, não porque eu mereço, mas para mostrar o seu amor e a sua graça para conosco. Aleluia. Foi Ele que nos salvou, Ele nos chamou. O destino era Jerusalém, mas Ele passa em Betânia, porque Betânia fazia parte dos planos de Jesus. Muitas pessoas passavam direto e iam para Jerusalém. Aquela cidade, aquela aldeia não estava no plano de muitos, mas estava no plano de Jesus. E muitas vezes eu quero te chamar a atenção, que você não vai fazer parte do plano de muitas pessoas. E talvez muitas pessoas tenham te excluído de planos, de propósitos, mas eu quero te dizer, o homem pode tirar do plano, mas Deus não te tira do plano. O homem pode colocar você de escanteio, mas Deus não te tira do plano dele, da rota dele. O endereço é você, o endereço é tua casa. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O homem pode ter esquecido, te deixado de lado, te excluído de um projeto, de um convite, de um plano, de um propósito, mas você está na rota de Jesus. A tua casa está no projeto de Deus. Aleluia. E a verdade é que muitas vezes a gente quer que Ele passe na nossa aldeia, a gente quer que Ele passe na nossa casa, mas a gente se esquece de convidar Ele para se hospedar. Muitas vezes a gente quer ser prioridade para Ele. Muitas vezes a gente quer que Ele nos abençoe, Ele nos cure. E a Bíblia fala que nós devemos apresentar a Ele os sonhos do nosso coração. Mas nem todos nós paramos para dar a Ele a hospedagem necessária. E embora a Bíblia não fale aqui era a casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Sabe Lázaro que ressuscitou? Aqui era a casa dele, ele era amigo de Jesus. Jesus costumava frequentar aquela casa. Jesus era bem-vindo naquela casa. E eu quero dizer para você e perguntar, e eu quero que você questione o seu coração nessa manhã. Jesus tem sido bem-vindo no seu coração? Jesus tem habitado no seu coração? Jesus tem morado dentro do seu coração? Você tem colocado Cristo, parado para receber Cristo e dito: Jesus, entra na minha casa, entra no meu lar, entra no meu casamento, entra na minha vida profissional, entra nas minhas decisões, entra nos meus sentimentos? Ou você tem parado apenas para pedir para Cristo? Porque Marta, Lázaro e Maria podiam aqui ter parado para pedir, mas eles pararam para hospedar. E naquela época quem hospedava tinha que dar o melhor para o convidado. Eu quero te dizer, Jesus tem morado no seu coração, mas Ele tem recebido o melhor que você pode dar. Ele tem recebido o melhor da nossa adoração. Nós temos aberto o nosso coração para Ele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Ele quer morar em você. Diga: Ele quer morar em mim. E a Bíblia diz então, Lucas 10, 39, que Jesus então se hospeda ali. E Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Ela então se assenta e ela começa a ouvir o que ele tem para falar. E uma das maiores dificuldades das pessoas hoje é ouvir. Porque alguém está falando com você e você já corta ela na sua pressa, e às vezes somos até deselegantes e grosseiros de cortar a pessoa e não ouvir. Só que Maria entendeu que ouvia um princípio, e nós precisamos aprender a falar menos e a ouvir mais.
Ouvir mais as pessoas, mas principalmente ouvir o que Jesus tem para falar. E nem sempre aquilo que Jesus tem para falar vai me fazer cócegas. Nem sempre aquilo que Jesus tem para falar vai agradar o meu ego. Muitas vezes Jesus tem para falar: perdoai para ser perdoado. Muitas vezes o que Jesus tem para falar é: abre mão daquilo que você está tão apegado, nega tudo e me segue. Muitas vezes o que Jesus tem para falar é: sede humildes e não orgulhosos. Muitas vezes o que Jesus tem para falar é um princípio de entrega e de renúncia, e não de recebimento, e não de surpresas. E eu quero te dizer que hoje o nosso coração precisa se assentar em submissão, em liderança nessa Santa Ceia, porque Jesus quer falar, e Ele está falando aqui desde o momento em que você entrou neste culto, em que você entrou nessa igreja. Jesus está falando ao seu coração, e nós estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela se assenta, e essa mesma Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez que ela aparece, ela está aqui em Lucas 10. E ela se assenta. E ela ouve aquilo que Jesus tem para falar. Ela se assenta aos pés de Jesus. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia, ela não muda de lugar. Você acredita? Ela continua no mesmo lugar. Em João capítulo 11, quando Lázaro morre, ela corre até Jesus e ela se joga aos pés de Jesus. E a terceira vez que ela aparece na Bíblia, em João capítulo 12, Lázaro havia ressuscitado, eles estavam numa ceia, e ela então se joga aos pés de Jesus e derrama um perfume sobre os seus pés. As 3 ocasiões em que ela aparece na Bíblia, ela está no mesmo lugar, ela está na mesma posição, ela se mantém aos pés de Jesus. A crise, a morte de Lázaro não tirou ela dos pés de Jesus. Primeiro ela estava ali se assentando, depois ela tinha perdido aquilo que para ela era o centro da casa dela, mas ela vai aos pés de Jesus e começa a clamar. E ali depois, quando ele já está ressuscitado, ela vai ali aos pés de Jesus para agradecer, para exaltar o nome dele. Sabe por quê? Porque o nosso endereço não pode mudar. Os pés de Jesus tem que ser o nosso endereço. Ainda que você passe por crise, você tem que continuar nos pés de Jesus. Quando você está bem, você tem que estar nos pés de Jesus. Quando você recebe a promoção, você tem que estar nos pés de Jesus. Mas quando você é humilhado, você também tem que estar nos pés dele. Quando alguém te rejeita, você também tem que estar nos pés dele. Quando as portas se abrem, eu estou nos pés, mas quando elas se fecham, eu permaneço. Quando vem o diagnóstico de cura, eu estou nos pés, mas quando bate a doença, eu também estou lá. Ou quando alguém te humilha, você permanece nos pés dele. Aleluia, aleluia. Porque o lugar mais alto que você pode chegar, sabe onde é? É nos pés dele. Não é a promoção, é nos pés dele. Não é o relacionamento, é nos pés dele. É aí que você tem que permanecer. E ela permanece no mesmo lugar. Será que o nosso coração, ele tem saído dos pés de Jesus? Será que quando eu recebo uma bênção de ressurreição, eu saio dos pés dele? Será que quando eu prospero, quando as portas de um relacionamento se abrem para mim, eu dou tchau e saio dos pés dele? Ou será que eu permaneço para ele com amizades novas, com promoções? Nós precisamos ser uma igreja que está nos pés dele em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Esse é o centro. Ele é o centro. E a Bíblia diz no versículo de número 40: porém Marta se preocupava com todo o serviço, e ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que ela fique aqui sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga para ela que ela venha me ajudar. Ela então começa a se incomodar, porque a outra estava sem fazer nada. E ela então se irrita com aquilo, se incomoda e vai falar com Jesus. E a verdade é que ela estava no lugar certo, ela estava servindo, ela estava fazendo algo certo. Só que o problema não é servir, ela tinha que servir mesmo. O problema é tirar o foco do convidado. O problema é deixar de ouvir aquilo que o convidado está falando para fazer outras coisas.
O problema não é trabalhar, o problema é deixar de ouvir o convidado. O problema não é viajar, o problema é deixar de ouvir o convidado. O problema não é ter amizade, o problema é quando eu deixo de ouvir o convidado. O problema não é fazer minhas coisas, o problema é quando eu coloco outras coisas na frente e deixo de ouvir o convidado. E Jesus está dizendo: qual é o meu lugar na sua vida hoje? Qual é o meu lugar no seu coração hoje? Qual é o meu lugar? Tem muita gente na mesma situação, tem priorizado tudo, todos, mas tem deixado de ouvir o convidado. Tem deixado de priorizar o relacionamento com Ele. Tem deixado de se entregar para Ele. Tem deixado de orar. Tem deixado de buscar. E hoje Jesus te chama porque Ele quer voltar a ser prioridade no teu coração. Diga: você vai ser prioridade no meu coração, Jesus, a partir de hoje. Ele quer ser prioridade. A preocupação tira o nosso foco do convidado. Ele diz: você está preocupada, está ansiosa com muitas coisas. Semana passada eu estava no sábado numa palestra que teve no meu trabalho, e eles estavam falando sobre a ansiedade, porque você sabe que muitas pessoas estão presas hoje na preocupação e na ansiedade. 80% da população, mais do que isso, é ansiosa. E a ansiedade é você viver o futuro, você viver lá na frente, você viver preocupado. Só que Deus não quer que você viva lá na frente, Deus quer que você viva hoje. Deus não quer que você viva aquilo que nem chegou ainda. E tem muita gente aqui hoje, e eu sinto que essa mensagem é para muita gente aqui que tem vivido lá na frente. Deus está dizendo: volta para o presente, volta para agora, porque eu estou aqui, mas eu também já estou lá. Então não se preocupe com o que está lá, porque eu já cheguei. Você ainda não chegou, mas eu já cheguei lá. E hoje Deus quer curar você desse mal chamado ansiedade. Ele diz, lançando sobre Ele, levante as suas mãos, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você não está no futuro, mas eu estou. Mas eu quero que você viva o presente. Assim diz o Senhor: viva o presente. Viva o presente na presença do Senhor. Entregue para Ele a sua ansiedade, esse cansaço, essa exaustão. Talvez você está aqui hoje cansado, exausto, carregando tudo e todos, mas Deus não quer que você viva assim, que você acorde para dormir. Deus quer que você viva na presença dEle. A partir de hoje Ele vai fazer o seu coração ser leve. Você não vai mais ser essa pessoa estressada, preocupada com tudo, que vive lá no tempo da frente, quando Deus está mandando você viver agora. O tempo passa e às vezes nós não damos atenção para quem está do nosso lado, porque a gente está vivendo o amanhã. A gente não consegue ter alegria naquilo que Deus está dando hoje, porque a gente está tão preocupado com o amanhã. Só que Deus chama Marta e diz: ei, isso não é necessário para você. Eu quero dizer para você hoje que Deus te cura de toda ansiedade, que você hoje vai ser uma pessoa leve, que você vai viver aquilo que Deus tem para você a partir de hoje. Esse espírito de depressão, de ansiedade, de insônia já caiu por terra no nome de Jesus. Na visão dela, ela estava sendo prejudicada, porque a outra estava sentada. Só que a outra também tinha as dores dela. Em João capítulo 11, as duas perdem, só que ela continua nos pés de Jesus. Todo mundo carrega as suas dores. E quantas vezes nós olhamos para o focinho do outro, para a grama do outro, e nós achamos que o outro é mais beneficiado que nós. Ah, porque fulano tem um emprego bom, porque ele tem, olha só a casa dele que ele mora, ele não passa dificuldade. Ah, pastora, aquela minha vizinha, olha a casa dela. Olha, pastora, os filhos dela estudam naquela escola. Olha, pastora, o carro que ela comprou. Olha, pastora, a roupa que ela se veste. Eu quero te dizer, a grama dela não é mais verde que a sua. Ela também tem dores, ela também é Maria. Maria tem as mesmas dores que Marta. Pare de olhar para os outros como se você fosse a mais prejudicada da história. Entenda que todo mundo tem os seus processos, os processos de perda, todos nós passamos. Ninguém vive nas redes sociais aquilo que posta todos os dias. Todo mundo tem crise, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem batalha. E ela então chama a atenção de Jesus. E eu finalizo em caminho para o final, dizendo que Jesus a responde, no versículo de número 41.
Mas o Senhor respondeu: Marta, você se encontra tão preocupada com esses serviços caseiros, e há realmente uma coisa necessária com a qual devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem escolhe é você. Quando você prioriza Cristo, ninguém tira Cristo de você. Quando você prioriza Deus, ninguém tira Deus de você. O problema não tira Deus de você. As pessoas não tiram Deus de você. O pecado não pode tirar Deus de você. Porque se você priorizar Cristo, o pecado nem força vai ter na sua vida. E hoje, a mensagem, centro dessa mensagem é: priorize Cristo, priorize a presença dEle, priorize Ele. Ele está dizendo: eu tenho que ser prioridade, eu sou necessário para você. O dinheiro não é necessário para você, aquilo que você sonha não é tão necessário para você. Eu sou necessário, porque você pode todas as coisas em mim que te fortalece. Eu sou aquilo que você necessita. É isso que Ele está dizendo aqui. E sabe o que acontece? Ela entendeu tanto isso, que em João capítulo 12, e eu finalizo nesse versículo 1, olha que diz João capítulo 12, versículo 1: 6 dias antes de comemorar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos, e prepararam um banquete em homenagem a Jesus. E Marta e Lázaro sentou-se à mesa com ele. O que ela estava fazendo depois? Ela continuou servindo, mas não mais com aquele peso, com aquela sobrecarga, com aquela situação de que a minha vida é a pior de todas, com aquela ansiedade. Ela continuou servindo porque Jesus tinha chamado ela para aquilo. E eu quero te dizer: não deixe de servir. Ainda que as coisas estejam difíceis, Deus te chamou para servi-lo. Ainda que tudo venha contra, Deus te chamou para servi-lo. Ainda que a tua casa esteja uma bagunça, Deus te chamou para servi-lo. Continua servindo a Ele. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração. Ela entendeu. Ela já não estava mais sobrecarregada, mais curada. E em nome de Jesus eu quero declarar cura sobre a sua vida, sobre a sua alma. O Senhor libera unção sobre você hoje. Entregue para Ele as suas preocupações, o seu peso, o seu cansaço. Priorize Ele, o seu relacionamento com Ele, porque Deus está dizendo: eu te chamei para servir, eu te chamei para adorar, eu te chamei para estar aos meus pés, eu te chamei para me ouvir. Aleluia. Entregue a sua vida para Ele. Diga: Senhor, eu te hospedo. O Senhor faz parte da minha vida, do meu coração, da minha casa. Eu entrego a minha vida para o Senhor no dia de hoje. Se você não recebeu Cristo, entregue a sua vida para Ele. Diga: Senhor, eu te recebo na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor. Eu te recebo na minha casa, em tudo que é meu, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está sendo abençoado aqui hoje, diga amém. Queridos, é uma alegria estar aqui hoje. Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar. Deus falando ao nosso coração. Coloca para mim um versículo antes, Gênesis 28, 22. Eu quero explicar algo muito importante aqui sobre os dízimos e as ofertas. Coloca para mim na corrigida para mim. O primeiro homem a entregar o dízimo, quem foi na Bíblia? Quem lembra? Abraão. Já viu alguém falar assim? Ah, mas o dízimo é uma coisa da lei. Quem já ouviu falar? Não. O dízimo não é da lei. Quem trouxe a lei? Deus deu a lei para quem? E quem nasceu primeiro? Abraão ou Moisés? E como é que o dízimo veio com Moisés e Abraão já entregava dízimo? Amém? Entendeu? Então antes de Moisés trazer a lei, o Abraão há muitos anos já entregava o seu dízimo. Por quê? Porque o dízimo é um princípio de honra. Diga: princípio de honra. Coloca para mim o 14, 18, antes desse 28. Para você ver onde está escrito que Abraão foi o primeiro dizimista da terra. Gênesis 14, 18.
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E esse era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Leia agora. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão entregou para o homem que representava Deus ali, que era o Melquisedeque, o dízimo de tudo. Então isso é antes da lei. Então Jesus veio cumprir a lei, mas o dízimo ele vem antes da lei. Então tudo que você receber, você precisa ser dizimista. É um princípio de honra a Deus. O Abraão foi muito rico e ele entregava o seu dízimo. O neto, Abraão, Isaac também era, e o Jacó. O Jacó, quem sabe qual que é a tradução do nome Jacó? Jacó. O que ele fez com o irmão? Trapaceou, enganou, né? Não enganou? Então você vai ouvir falar que Jacó é enganador. E ele ficou 97 anos enganando. Quanto tempo? É muito tempo ou não? 97 anos enganando. Até que ele teve um encontro com Deus. Ele enganava até Deus. Ele queria enganar até Deus, né? Coloca para mim agora o Gênesis 28, 22. Aí quando ele ia morrer, ele decidiu se tornar dizimista quando ia morrer. Amém? Ele se tornou dizimista quando ele ia morrer. Ele poderia ter aprendido com o seu vô. Meu vô era dizimista, meu pai também. Só que ele ficou 97 anos enganando em irmão e querendo enganar a Deus. Aí ele falou: eu vou morrer desse jeito, enganando. Então eu vou tomar uma decisão de ser dizimista. Olha o que ele fala. Quando ele ia morrer, o próprio irmão ia matar. Ele então disse: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Leia agora o que ele disse: e de tudo quanto me deres, certamente te darei. Quantos anos eu falei que ele tinha aqui? Se ele está falando que tudo que ele ganhasse a partir daquele momento, ele ia dar o dízimo. Então antes ele não. Ele se enganava. Mas ele estava se enganando. Porque quando eu tento enganar a Deus, eu estou me enganando. Não é? Quando eu estou fazendo estou fazendo erro, pecado, ninguém sabe. Mas Deus já está vendo, eu não consigo enganar a Deus. Então quando eu ganho um salário, um valor, Deus sabe. Por exemplo, Deus te deu R$1.000. Ele sabe desses R$1.000, R$100 que você vai entregar. Só que você não entrega o seu dízimo. Ele sabe que você não está sendo fiel a Ele. Então coloca no seu coração como Jacó. Não espere completar 97 anos. Amém? Ele completou 97 anos para... Talvez você não tenha mais 50 anos para viver. Porque o Jacó morreu com 147 anos. Ele ainda viveu 50 anos de dizimista. Amém? Talvez você não tenha mais 50 anos para dizimar. Amém, queridos? Então tudo que Deus colocar, seja fiel. Pastor, ganhei 1.518. 151,80 é de Deus. Obrigado, Senhor. E o dízimo é um princípio de honra. Coloca como um compromisso. 3 coisas para finalizar sobre o dízimo. Princípio de honra, diga comigo, princípio de honra. Segunda coisa, compromisso, diga compromisso. Coloca no teu coração, meu dízimo vai ser um compromisso. Como assim? Você não paga o aluguel, não é um compromisso? Aluguel já está ali, meu salário está aqui, aluguel já está separado, água, luz, o dízimo já está ali, compromisso. Coloca como compromisso com Deus. Tem como eu chegar? Não, esse mês eu não vou entregar, eu não vou pagar o aluguel esse mês não, que está difícil. Já pensou? Esse mês não vou pagar a conta de luz não, que está meio difícil. Dá para fazer isso? Que vai? Lógico que dá. Mas o que vai acontecer? Só que às vezes a pessoa ela honra o aluguel, honra a água, a luz, e a Deus ela não honra.
Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Não confie no dinheiro, confie em Deus. E o terceiro ponto do dízimo é uma obra. Diga, dízimo é uma obra. E para eu finalizar aqui, Apocalipse 22:12. Tem muita gente que está perdendo os dízimos e ofertas dela aqui na terra. Estão sendo acumulados no céu. Sabia disso? Que todo o teu dízimo e oferta está sendo acumulado lá no céu? Pastor, lá no céu todo mundo vai ser igual. Não. Todo mundo vai estar salvo. Só que uns vão ter uma posição melhor do que as outras, por causa das obras aqui na terra. Porque Deus não é injusto. Imagine, eu aceitei Jesus, eu não faço nada para Deus. Eu não sou dizimista, não sou ofertante, não evangelismo, não gosto de ir muito na igreja, mas estou salvo. Estou salvo. Aí tem a outra pessoa que ela é fiel, ela gosta de vir, vem para a igreja, busca a Deus, evangeliza, dá dízimo, dá oferta. Chega no céu, vai estar todo mundo na minha posição? E se você fosse Deus, você colocaria todo mundo na minha posição? Claro que se nós que não somos Deus achamos que é injusto, imagine Deus. Aí Deus fala, olha só: eis que cedo venho, e o meu galardão, diga galardão. Já ouviu falar dessa palavra? Quem já tinha ouvido falar de galardão? Galardão é uma recompensa. Está comigo para dar a cada um em partes iguais? Para todo mundo igual, galardão? Segundo o quê? Está vendo? Segundo a sua obra. Ah, pastor, então quem dá mais dízimo mais alto vai... Não. Não é o valor, mas você tem que ser fiel naquilo que Deus te deu. Se a pessoa ganha 10 mil, o dízimo dela é quanto? 1.000. Então é dízimo. Eu ganhei 1.000, meu dízimo é 100. Se eu entregar 100, sou fiel naquilo que Deus me deu, e aquele ganha 10 mil, ele não entrega, ele entrega de vez em quando, eu que estou entregando 100, vou ter mais galardão do que aquele, porque não é o valor. Eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me deu. Amém, queridos? Então, seja fiel dizimista. As irmãs vão passar envelope de dízimo. Pastor, hoje eu vou me tornar dizimista. Tudo que Deus colocar na minha mão, vou tirar o dízimo. É a 10ª parte, é 10% do que Deus me dá. Passa lá, levante a mão quem precisa do envelope, da máquina. Pastor, me dá um envelope de oferta, vou entregar. E a oferta, pastor? A oferta é honra também, é gratidão. A oferta é o que Deus tocar no teu coração. Quer um segredo? Primeiro seja dizimista. Tudo que Deus te der, tira o dízimo. Você vai ver como você vai prosperar. Aí vai sobrar. Aí do que sobrando, você vai tirando uma oferta. 10, 20, 30, 50, 100. Amém? Mas de todo o seu coração. Tem que fazer com coração, com alegria. Você que está pela internet, pelo YouTube, faça o seu dízimo pelo Pix. Quem quiser usar o Pix também, fica à vontade. Está aqui na tela. Gratidão e honra. Faça como Abraão, faça como Isaac, como Jacó. Seja fiel dizimista. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, tem que pagar imposto para César? Aí Jesus falou: dai a César o que é, e dai a Deus. Dai a César, paga o imposto, paga ICMS, imposto de renda, IPTU, IPVA. Mas dai a Deus também o que é de Deus, que é o dízimo, que é a oferta na casa do Senhor. Então pega o envelope de oferta, de dízimo. Se não é para hoje, leva para casa, traz depois, de todo o seu coração. Você vai ver a diferença. Pode perguntar para quem é dizimista, fiel. Como que a pessoa, nossa, sobra. Às vezes a pessoa não ganha muito dinheiro, mas ela é fiel e aquilo sobra. Um dia eu atendi uma pessoa, muitos anos atrás. Ela falou: pastor, meu filho ganha 4, 5 mil reais, não lembro a época. E ele ainda vem pegar meu dinheirinho, que eu ganho um salário mínimo. E ela tinha que dar 200, 300 pro filho. O filho ganhava 4, 5 mil. Só que o filho não servia a Deus. Nem dizimista era. Ela não, ela era fiel, dizimista, ofertante. Ela falou: pastor, eu entrego meu dízimo, minha oferta. Meu filho ganha 3 vezes mais do que eu, ainda vem me pedir meu dinheiro. Porque você tem a bênção de Deus, da prosperidade.
Amém? Mais alguém precisa? Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta, segure. Coloca no seu coração. Pai, abençoa todos, dizimistas, ofertantes, aqueles que estão sendo fiéis hoje, já tinham sido e serão até o final do mês. Assim como o Senhor honrou Abraão, honrou Isaac e Jacó, honra esses dizimistas, Pai. Não deixa nada faltar. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque na salva quem trouxe aqui na igreja, quem fez pelo Pix, já está abençoado em nome de Jesus. Isso, coloca aí. Eu quero fazer uma oração agora, queridos, e pedir uma ajuda para vocês para o aluguel da casa do Senhor, aluguel dessa igreja. É um envelope chamado Colunas. Pega ali, irmãs, por favor, o envelope dos Colunas. Eu vou orar antes. E eu gostaria que você pegasse esse envelope e trouxesse qualquer dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Então você pode trazer 16, 23, 30, até o final do mês. Que Deus tocar no teu coração. Ajuda o aluguel dessa igreja. O que Deus tocar, pode ser 50, pode ser 100, menos, mais. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e te multiplicar. Amém? Meu Deus, abençoa esses envelopes. Levanta no nosso meio aqui pessoas que vão ajudar o nosso aluguel, Deus, com uma oferta de 100, de 50, de mais ou de menos. Não deixa nada faltar para esse povo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Entrega lá para os irmãos o envelope. Isso, pastor, me dá um envelope do aluguel dos Colunas. Pega uma água ali, dona Marieta, para a irmã que está ali visitante. Está lá, isso. Ah, tem aí? Já está preparado? Tem água ali. Glória a Deus. Quem está pela primeira vez aqui na igreja, sejam bem-vindas. Pela segunda vez, ali, ó, vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês, viu? Nós estamos muito felizes de vocês virem aqui participar com a gente. Pode guardar. Queridos, eu quero fazer uma oração agora. Deus colocou no meu coração um propósito esses dias sobre evangelismo. Diga evangelismo. Jesus, ele disse, coloca para mim Marcos 16:15. Marcos 16:15. Lê comigo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Então, isso é o versículo do evangelismo. Por que a gente está aqui na igreja? Que alguém nos chamou, né? Alguém nos evangelizou, né? Ou pessoalmente, ou através de alguma forma. E hoje, antigamente eu comprava, tem até bastante aí, mas a gente não utiliza muito. Eu comprava um pacote grande assim, 10 mil panfletos. E a gente saía na rua entregando. Lembra desse tempo? Antigamente a gente entregava panfleto. Uns rasgavam na nossa frente, né? Não quero isso não. Eu não quero, dá para quem precisa. A pessoa pegava, rasgava. E a gente evangelizando. A gente entrega 10 mil panfletos, fazendo a nossa parte. Deus mandou. Hoje em dia, os tempos são modernos, diferentes. Hoje é o tempo digital. Amém? Hoje é o celular. Pega, dá um celular aqui para eu mostrar. Só o seu. Pode ser o seu. Então, hoje em dia, o evangelismo mais profundo é o, diga, digital. Hoje em dia a pessoa pega aqui e abre o Instagram. Quem tem Instagram? Levanta a mão. Olha só. E Facebook? Levanta a mão. Olha. Todo mundo tem, praticamente. Então hoje você pega YouTube. Você assiste?
Todo mundo, ó, tem como. Então você está aqui, você liga, entra aqui, ó, Instagram. Aí você está vendo lá esporte ou outras coisas, política, jornal. Daqui a pouco aparece o pastor Marcos pregando a palavra. Venha participar nesse domingo. A pastora Adriana. Ué, mas por que apareceu? Porque nós divulgamos. Amém? Na mão da pessoa, onde ela estiver. Se ela estiver 2 quilômetros daqui, aparece para ela do lado de lá, na Vila Rosário, ela abre ali, pega lá em São Paulo, aqui perto, Jaçanã, aonde for, Vila Augusta, centro, ela já. Você está entendendo que a importância da digital? Eu fiz um curso de digital, de divulgação, para o meu trabalho também, e já peguei isso para fazer para a igreja agora. Eu aprendi a divulgar na internet. Então Deus me chamou assim profundamente esse mês, que eu estava fazendo para o meu trabalho isso, já há algum tempo, para a gente fazer isso para a igreja, para evangelizar e não parar mais. Amém, queridos? Porque Jesus falou, é um mandamento. Ele diz, ide, pregar o evangelho. E às vezes a gente não tem o panfleto, ou pega se eu te der 10 panfletos, 10 panfletos. Você pode dividir. É importante esse panfleto, porque tem gente que não tem Instagram, mas a maioria tem, 80%, 90%. Então, quando você entende da importância do evangelismo, então você vai evangelizar. E hoje como é que a gente faz? Pelo celular, pela internet. Então eu já comecei a evangelizar no começo desse mês. Eu já comecei a evangelizar. E eu quero levantar pessoas aqui que com esse propósito aqui, tenha no coração. Você que, eu vou orar, e você que diz, pastor Marcos, eu quero evangelizar também. Eu quero evangelizar. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um evangelismo de 100 mil pessoas nesse mês. Amém? Coloca uma tela que eu coloquei aí, do evangelismo para mim. Quantas pessoas eu falei? É muito ou pouco? Hã? É muito pouco? Oxe, pouco? É muito, é 2 estádios do Corinthians cheio. Nós vamos aparecer, levar essa igreja aqui para 100 mil pessoas no mínimo esse mês. Amém? É como o panfleto, você distribui 1000 panfletos, talvez 10 pessoas venham para a igreja, mas pelo menos essas 10 nós alcançamos, nós conseguimos. Mas 100 mil vão ver o nosso convite na internet. Então eu fiz esse estudo aqui e eu vou fazer, já comecei já. 100 mil pessoas, cerca de 3 mil por dia. Todo dia 3 mil pessoas vão ver que eu vou estar postando. E para isso a gente vai evangelizar. Então o valor que a gente ia gastar com panfleto, a gente vai gastar na internet. Quem entendeu aí? 100 mil, é muita gente. Quando que a gente ia conseguir entregar 100 mil panfletos? Não tem como. Então nós vamos fazer isso. Eu quero fazer uma oração. Por quê? Pega para mim aquele envelope de evangelismo, está no cantinho. Você que diz, eu vou fazer parte desse projeto, pastor. Eu quero que você pegue esse envelope do evangelismo e traga qualquer dia desse mês. Eu já comecei, eu já estou pagando. Eu já estou pagando lá. Está no meu cartão lá. Vai cobrando. Nós vamos investir R$1.000 todo mês. Vai alcançar 100 mil pessoas. Amém, queridos? E eu quero fazer uma oração. Você que sentir de fazer uma oferta de R$100 para esse evangelismo, você faz 50 ou 30 reais. Tá bom? Então, pastor, conta comigo nesse evangelismo. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Nós entregamos o envelope do aluguel. Cadê o do aluguel? Do aluguel. Ah, pastor, eu entrego aqui R$50 de aluguel. Eu vou tirar 20 do aluguel e pôr, não, 30 daqui e colocar aqui. Não é esse o propósito. Quem entendeu aí? Esse aluguel tem que pagar o aluguel e Deus vai te honrar. Amém? Agora esse do evangelismo é quem sentir no coração.
Quem sentir, não precisa ser todo mundo. Umas 20 pessoas aqui já vai me ajudar. Com 50, com 30, com 100. Tá bom? Então você traz qualquer dia. Deixa eu fazer uma oração, meu Deus. Esse evangelismo vai dar muito fruto. Nós vamos investir, Pai, R$1.000 nesse mês de evangelismo. E pelos estudos que eu fiz, pelo menos 100.000 pessoas vão ver um convite da igreja, uma mensagem. Nós vamos, Pai, evangelizar pelo Instagram e pelo Facebook. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha confirmar cada pessoa, Pai, que vê o nosso convite, ela venha participar e ser transformada em nome de Jesus. Amém. Vem aqui as irmãs, bem rapidinho. Já vai passando lá. Passa. Levanta a mão quem vai. Pode passando. Pega, irmã. Vai, Silvio. Pode pegar aí. Vai. Levante a mão, pastor. Me dá um envelope. Eu senti de fazer uma oferta de R$30, de 100, 50. Quando essas pessoas forem salvas, querido, tiver aqui a pessoa pela primeira vez, você é o responsável por isso. Amém, queridos? Então hoje em dia, alguém perguntar, mas você evangeliza na tua igreja? Talvez você não tenha nem tempo. Você trabalha o dia todo, você estuda. Só que essa oferta pela internet, 3.000 pessoas por dia. Deus vai olhar para você. Coloca ali para mim, para o pessoal da noite. Pode colocar ali. Tá bom? Então guarda de coração. Olha o celular da pastora. Queridos, quinta-feira agora, nós vamos ter um culto aqui, quinta, 8 horas, coloca para mim. É o segundo culto. Quinta passada foi tremendo. Hoje eu vou, daqui a pouco, 3 minutos eu já vou trazer uma mensagem que completa de quinta, tá? Quem estava quinta aqui, quinta-feira? Então eu falei que ia falar hoje a segunda parte, né? Quem não pôde vir quinta, entra no YouTube. Já coloquei lá a mensagem de quinta. Assiste aquela mensagem ali de quinta, 30 minutos, que eu falo sobre Gideão. Dá para escrever um livro. Assiste a de quinta, porque a de hoje eu vou completar. São 2 mensagens. Então quinta foi tremendo. Quinta agora é a segunda quinta de liberação de promessas. É para terminar o ano. Falta 6 semanas, 6 quintas só para acabar o ano. Então vem quinta-feira 8 horas, tá? Aí domingo que vem, coloca dos cafés para terminar. Nós vamos ter mais 3 domingos. 3 domingos. Não confunda os horários, tá? Tem uma irmã que ela sempre vem aqui. Ela vem a cada 2 meses na igreja. Ela é turista. Ela já conhece a gente mais de 10 anos. Em 2 meses ela vem. Aí a gente vai, irmã, senhora, aconteceu alguma coisa? Tem algum problema? Não, pastora. É que eu vim aqui, só teve o culto à noite. Aí eu vim no outro domingo, só teve de manhã. Falei, mas a senhora tá longe de não ver. Porque a gente sempre explica. Ó, o primeiro e o segundo domingo é o dia todo, de manhã à noite. Aí, o segundo, o terceiro e o quarto é o café. A gente faz terceiro só de manhã, ó. Domingo que vem só vai ter de manhã. Vem todo mundo tomar um café com a gente. Aí no outro domingo, dia 23, é só à noite. Como vai ter um domingo a mais, esse mês são 5, vai ter o dia 30 de manhã. Tá bom? Então marca na tua agenda. Domingo que vem você vem de manhã. Aí no dia 23 não vem de manhã não. Não faz que nem aquela irmã. Mas mesmo assim eu deixo a placa lá, às 18. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Juízes, no capítulo de número 6. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Queridos, a história de Gideão, você que veio quinta,
pegou a primeira mensagem. E você que não pôde vir, eu te aconselho, pega essa semana, assiste no nosso YouTube, se inscreva também e pega a mensagem de quinta. Eu falava na quinta-feira que depois da morte de Josué, o povo se afastou de Deus. O povo se afastou de Deus de tal forma que Deus deu o povo na mão dos inimigos. Porque é um Deus mau? Não. Porque muitas vezes, para que a pessoa não se perca totalmente, Deus permite alguns problemas, algumas derrotas na vida, para ela despertar e entender: eu tenho que voltar para a presença de Deus. Então Deus permite o povo ficar 7 anos na mão do inimigo, até que eles voltam a clamar. Nós aprendemos no Salmo 119, versículos 67 e 71, que o salmista disse: foi bom o sofrimento. E às vezes a gente aprende com os sofrimentos, não é? Foi bom eu sofrer, que agora eu não vou sofrer mais, porque onde eu caí eu não caio mais. Então eles clamam a Deus e Deus aparece em forma de um anjo, que na teologia chamamos de teofania. Teofania é a manifestação de Deus em uma forma de um anjo. E algumas vezes Deus aparecia no Velho Testamento em forma de um anjo. Não todo anjo, não. Tem anjo que é anjo, mas tem anjo que era Deus. Era Cristo. O Cristo que encarnou em Jesus, no corpo daquele menino e se tornou grande, é o Cristo que se manifestava através de um anjo. E aparece e fala: Gideão, que era um agricultor, Gideão, você está salvando o trigo. Por quê? O trigo, ó, isso daqui é um trigo, ó. Ele estava ali e o inimigo vinha e destruía o trigo. Com o trigo se fazia farinha. Então todo mundo ia para a eira. Eira é um lugar de fazer o trigo, de limpar o trigo. Aí o inimigo ia lá e tomava tudo. Gideão teve uma ideia: em vez de ir para a eira, eu vou fazer isso escondido em outro lugar. Onde? No lagar. O lagar, que se faz o que no lagar? Uva, né? Fazia uva, o suco de uva, né? O vinho, né? Então ele ficava ali naquele, como se fosse um buraco, escondido. Então ninguém ia até ali. Por quê? Eles queriam o trigo, mas Gideão estava em outro lugar. Gideão então, ele diz, depois de conversar com Deus, ele decide obedecer. E ele fala: tudo bem, Senhor, eu vou salvar o povo. E Gideão então vai com um exército de 32.000 soldados. E Deus fala: tem muita gente, pergunta quem é covarde aí. Aí ele dá um grito. Quem é covarde aí dos 32.000? 20.000 vai embora. Ô Gideão, tchau, sou covarde. Aí Deus fala: de 32.000 sobra 10.000. Tem muita gente. Tem muita gente. Aí faz um teste e 300 estavam preparados. Gideão foi abandonado. Tem pessoas que às vezes nos abandonam. Mas essas pessoas que nos abandonam, você pode conferir na mensagem anterior, tem algumas características ali. Não se preocupe com quem te abandone. Elas não te amam, não te amavam, não merecia viver o que você vai viver. Então abandonaram e Gideão vai com 300 preparados para a guerra. A nossa vitória não vem do nosso braço, mas nós temos que nos preparar. Esses 300 estavam preparados, mas a vitória não veio da mão deles, veio da mão de Deus. Só que Deus não usou os despreparados. Aqui está algo importante. A tua vitória não vai vir do teu braço, mas você tem que estar preparado naquilo que você faz, na sua profissão, nos teus negócios, na sua família, na sua dedicação. Mas a sua vitória vai vir da mão de Deus. Deus então chama o Gideão no capítulo 6, versículo de número 11, 6, versículo 11, aparece esse anjo que eu acabei de falar.
E eu quero trazer aqui algumas lições para a gente orar. 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja que Deus chama o Gideão e ele aceita o chamado. Só que quando o anjo fala, vai salvar, o Gideão fala: espera um pouquinho, porque eu quero te dar um presente. Diga presente. Olha o que o Gideão fala: você está me chamando, Deus, o Senhor está me chamando para uma grande obra, só que espera um pouco que eu quero te dar um presente. Deus não pediu nada para ele, mas ele sentiu de honrar a Deus. E ele falou: vou dar um presente para esse Deus. Versículo 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado aos seus olhos, graça aos teus olhos, me dá um sinal. Gideão pede um sinal para Deus. 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Aí o Gideão fala: Deus, se o Senhor vai me dar essa vitória, me dá um sinal. Só que antes do sinal, eu vou te trazer o quê? Um presente. Quem gosta de presente aí? De receber presente e de dar presente. Dar presente, você também gosta? Dar é melhor do que receber, não é? Mas ganhar também é bom, né? Mas dar também, você, né? Puxa, eu consegui dar um presente. Tá chegando o Natal aí, né? Então Gideão fala: eu vou te dar um presente, Deus. Mas Deus precisa de presente, queridos. Deus precisa de dinheiro. Deus é o dono da prata. Então para que a gente dá presente para Deus? Para que dá dinheiro na casa de Deus, se Deus não precisa disso? Princípio de honra. Diga honra. Se você chegar para uma mulher ou falar: vou te dar um sapato, a mulher vai gostar ou não? Quase a mulher gosta de sapato? Mas se abrir lá onde você guarda o sapato, tem 30 pares lá. Você não precisa mais. Precisa ou não? Mas fala que precisa ainda. Fala, não precisa mais folhado, já tem 30. O homem tem 2, né? Ou 3, né? No máximo. É um preto e um branco. Já tá bom. Combina com tudo preto. Só que a mulher vai ficar feliz quando ela ganhar um sapato? Vai, mesmo não precisando. Porque é a honra. Amém, queridos? Então aprenda isso. Aquela parte que eu expliquei de dízimo e oferta, Deus não precisa de dinheiro, mas é honra. Aprenda a honrar. E Gideão então falou: eu vou dar um presente. Só que o Gideão aqui estava prosperando ou passando necessidades? 7 anos se escondido, o inimigo destruindo tudo. Estava prosperando a necessidade. Mas como é que ele está passando necessidade e ainda vai dar algo para Deus? Você está entendendo? E sabe o que ele deu? Um cabrito. E o que mais? Olha o que ele faz. Versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de... A farinha é feita de quê? E o que o inimigo estava destruindo? O que tinha falta ali? Todo mundo estava faltando o quê? Trigo. E ele então decide dar a Deus o que está faltando. Você está entendendo? Deus não quer o que está sobrando.
Deus não quer aquilo que sobra. O que sobrar eu dou. Se der tempo, né? Se sobrar um tempo, aí eu vou para a igreja. Deus não quer isso. Se sobrar tempo, aí eu vou orar. Depois que eu fizer todas as minhas coisas, se sobrar um tempinho, eu vou ler a Bíblia. Deus não está querendo isso. Deus quer o que está faltando. Ele vai multiplicar o que está faltando. Só que interessante, olha só. E preparou bolos asmos. Quantos bolos? Um só ou alguns? Um ou alguns? Como alguns? Não está escrito que é alguns? Ah, tá vendo? Vocês estão? De uma efa de farinha. Quantos quilos de farinha ele utilizou? Hã? Uma efa. E quanto é uma efa? Quase 14 quilos de farinha. Dá para fazer quantos bolos? Hã? Só que para você fazer um bolo de 14 14 quilos, para você que está aqui é fácil. Você vai ali, a farinha é barata. Não sei se é 2, 3 reais o quilo. E nessa época aqui, 7 anos na escravidão, ninguém tinha farinha. Como é que ele pega 14 quilos e entrega para Deus? Você está entendendo? Deus é o mais importante. Você está disposto a entregar o seu melhor a Deus? Estou falando de oferta. A sua vida a Deus? O seu melhor? Ou o que sobrava? Tem gente que fica meses sem orar, sem ir à igreja. Por quê? Porque elas têm muita coisa a fazer, como Marta. Não, eu tenho muita preocupação. Eu estou agora com 2 empregos. E para Deus é o que está sobrando. Só que o Gideão nos mostra, está faltando trigo, mas eu estou diante do Deus Criador do trigo, dos céus e da terra. Eu estou diante do Criador do trigo. Como é que eu vou guardar, esconder trigo? Eu vou dar o melhor. Talvez ele só tinha 14 quilos. Talvez ele só tinha aquilo, que ele com muito suor ele preparava e guardava um pouquinho, 100 gramas. Consegui hoje mais 100 gramas. Mais 100 gramas. Eu tenho 14 quilos aqui, ó, para minha família. Só que aí Deus aparece. Ele fala: eu vou honrar esse Deus com tudo que eu tenho, com esses 14 quilos, porque eu sei que Ele não vai deixar faltar. E Ele faz aqueles bolos, talvez com 14 quilos, uns 30 bolos, não sei, e entrega para Deus. E o mais interessante aqui, como é que Deus recebia os sacrifícios, as ofertas? Deus não comia esse bolo? O anjo, será que comeu? Como que Deus recebia aqueles animais? Antigamente eram os animais, lembra? Como que Deus recebia? O quê? Fogo, né? Aí queimava tudo. Aí ele faz. Já pensou você fazer 30 bolos, bem caprichado? Tá aqui, ó. Aí Deus vai. Fogo, queimou tudo. Você entendeu? Ah, se eu soubesse, tinha guardado uns 10 bolos em casa. Se fosse para queimar. Aí é pelo contrário, queridos. Deus recebe esses bolos, o cabrito, e queima tudo. Aí diz aqui, versículo 19: Gideão preparou um cabrito, bolos, uma efa de farinha, a carne pôs em um açafate, e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos e põe sobre a penha, verte o caldo, e assim fez. Olha o 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e fez o quê? Queimou a carne, queimou todos os bolos, e o anjo desapareceu. Puxa, se soubesse, tinha guardado uns bolinhos, né? Deus vai e queima tudo. Só que Deus recebeu no céu. E por causa dessa atitude, Gideão teve a vitória.
E todo mundo estava com necessidade de trigo, mas por causa desse homem que decidiu honrar a Deus, depois disso, o inimigo foi destruído. E ninguém precisou mais se esconder. Toda a casa que faltava trigo, por causa dele, toda a casa agora estava prosperando, cheia de trigo. Por causa da sua atitude, muitas pessoas vão ser abençoadas. Honra a Deus. Por causa de Gideão, que honrou a Deus, depois ele mata os 135 mil homens, e todo mundo agora não precisava esconder mais trigo. Vamos fazer nosso trigo aqui, faz até um churrasco aí, vamos preparar aqui na eira. Depois disso, depois que ele honra, Gideão então honrou a Deus. Aí o Gideão fala: ó Deus, eu vou enfrentar o inimigo, já te honrei, só que eu quero um sinal. E eu termino aqui nessa explicação. Eu vou pegar um pouco de lã. Olha só, o Gideão parece que é meio doido, né? Vou pegar lã e vou colocar aqui, ó. Deus, essa lã está sequinha. Eu quero, Deus, que amanhã, quando eu voltar aqui, essa lã esteja encharcada de água e todo o redor seco. Quem já ouviu essa história? Olha o que o Gideão fala. Aí o Gideão faz a oração. Deus, está aqui, ó, a lã sequinha. Deus, se o Senhor vai me abençoar amanhã, essa lã vai estar encharcada e tudo vai estar seco. Aí o Gideão vai embora. Aí ele volta no outro dia, aquela lã estava o quê? Encharcada e todo o redor seco. Amém? Aí o Gideão fala: ah Deus, peraí, posso pedir mais uma prova? Aí o Gideão pega aquela, como se fosse uma esponja, né? Aí ele enche, ele aperta, diga aperta. Isso aqui tem um segredo que eu vou já explicar. Aperta. E enche uma taça, diga enche uma taça. E fica seca novamente. Aí ele faz outro teste com Deus. Estava meio úmida, estava ali. Aí ele fala: Deus. Aí ficou seca aquela lã. Aí ele faz outra oração: meu Deus, vou fazer mais uma prova. Eu vou embora amanhã, quando eu voltar aqui, essa lã, que ela esteja sequinha e todo o redor molhado. Aí ele vai embora. Deixa eu ver se esse Deus é verdadeiro mesmo. Se ele vai, aliás, que verdadeiro ele sabia, se ele vai cumprir. Quando o Gideão vai, a lã estava sequinha e ao redor estava tudo encharcado. E aqui eu tenho algumas lições. 4 fases espirituais de uma pessoa. Diga 4 fases espirituais. A primeira fase é a fase em que nós somos essa lã. Diga, nós somos a lã. Coloca para mim versículo 37. 37. E eis que porei o velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, se estiver encharcada, e a secura toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu numa taça cheia. Aí diz a Bíblia, no versículo 39. Aí ele fala: Deus, só mais um teste eu quero fazer. Para ele não estava bom não. E disse Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só essa vez, rogo-te que só esta vez se faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E assim Deus o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre a terra havia orvalho. 4 fases aqui do velo, que é a 4 fases da vida da pessoa. Encharcamento, diga encharcamento. 2, provações, que é o aperto. 3,
encher outros vasos vazios. E 4, a fase da secura. Então a primeira fase, aquele velo de lã estava encharcado. É o primeiro amor. Talvez você está aqui hoje no primeiro amor. Você está aqui, nossa, como é gostoso estar na igreja, como é gostoso servir a Deus, tudo para você é maravilhoso, é o primeiro amor. A pessoa te fala mal de você, te xinga, você abençoa. Você tem amor de servir a Deus. Nós temos que estar encharcados. Você derrama lágrima, está louvando, eu estou chorando. Eu estou em casa orando, estou chorando. Está derramando lá, você está encharcado da presença de Deus. Você tem que estar assim. Só que às vezes vem um aperto. Pegou o velo e fez o quê? Apertou. Aquele que estava encharcado está sendo apertado. Provações. E nesse momento de provações muitos desistem. E talvez você está passando por um momento de provações. Só que Deus, Ele fala, no momento de provações, coloca para mim, 1 de Pedro 1:6. 1 de Pedro 1:6. A fase da provação, 1:6. Põe na NBV. Veja só, portanto, alegrem-se verdadeiramente. Leia agora. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Levanta uma de suas mãos agora. Eu falo com quem está sendo provado agora. Eu falo com quem está tendo uma grande provação na vida. Assim diz o Senhor: já está preparada uma felicidade maravilhosa para o teu futuro. Fica firme nessa luta, fica firme, porque depois da provação já está preparada uma felicidade maravilhosa para você viver. É isso. É Deus que está falando aqui. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Ele está falando com quem está sendo apertado. Olha só, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de quê? De provações. Então você que está na fase do aperto, fica firme. O futuro está chegando. Maravilhosa felicidade. Fica firme. E depois, coloca para mim Tiago 1:3. Eu ia pular aqui para ir mais rápido, mas não. Você precisa receber isso aqui. Tiago 1:3. Deixa na NBV. Olha só. Essa provação é uma oportunidade para você crescer. Diga glória a Deus. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem o quê? Uma oportunidade de crescer. Gênesis 41:51. Deixa na NBV. Gênesis 41:51. Lembra de José? Antes de ser governador do Egito, ele passou uma provação. E ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez o quê? Esquecer de todos os meus sofrimentos e toda a casa de meu pai. Olha o 52. Leia comigo. E o segundo filho deu José o nome de Efraim. Disse José na ocasião. Leia agora. Deus me fez prosperar. Deus vai te fazer prosperar nessa terra que você está sofrendo. Toma posse dessa palavra. Eu tomo posse. Diga isso, eu tomo posse. Deus vai te fazer prosperar na terra do teu sofrimento. É isso, olha só. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. A fase da provação vem para todo mundo. Deus vai te fazer vencer. Não desista não, se você está nessa fase. E a terceira fase, quando ele pega aquele novelo cheio, ele enche uma taça. Volta lá, Juízes 6:38. Põe na King James. Aliás, não, deixa essa aí. Pode deixar essa arque. E sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertou, a fase do aperto, vendo? Do orvalho,
espremeu uma taça e encheu uma taça, encheu. Deus vai te usar para você encher outras pessoas. Eu vou repetir isso, Deus vai usar você. Você vai encher pessoas. Você vai encher pessoas de fé. Pastor, não tenho nem fé hoje. Você pode estar nessa fase do aperto, mas Deus vai te usar para você encher outras pessoas. Você vai falar palavras para levantar outros. Seu testemunho vai encher muita gente. Você vai encher as pessoas. Elas vão olhar, nossa, eu lembro da tua vida antes, agora você está aí. Nossa, você está me enchendo de fé. Eu também quero esse Deus. Onde você está indo? Me chama, eu vou para a sua igreja lá ouvir a palavra. E a última coisa que eu falo, que é a última fase, depois que espreme aquele velo, é a fase da secura, da sequidão. Versículo 39. Fase da secura. Rogo-te que só no velo haja secura. Você é esse velo. Talvez hoje tem pessoas aqui ou pela internet, eu não sei, que diz, pastor, eu estou vivendo essa fase da secura. Seco. Se a fase do encharcamento, lembra que eu falei? A pessoa tinha alegria de ir para a igreja, de orar, chorava. Essa fase é o inverso, é o contrário. Aquela pessoa que tinha prazer em servir a Deus, ela não tem mais prazer. Você chama ela, vamos para a igreja? Não, eu não tenho vontade mais. Eu não tenho mais vontade de orar. Ou quando eu vou para cumprir um ritual. Eu não vou para adorar a Deus. Eu vou porque eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a casa de Deus, encontrar a Deus. Amém? Adorar a Deus, sentir a Deus, aprender de Deus, ter alegria. Então essa fase da secura é a fase em que todo mundo está feliz. Eu chego num lugar, está todo mundo chorando. Nossa, eu não sinto nada. O outro está chorando ali. Nossa, está dando glória a Deus. Para que gritar? Aí vai lá no jogo do Corinthians e grita lá, né? Só falta pular lá no campo para bater no juiz. Não, tem que gritar, tem que adorar. Tem que orar baixo, orar alto. Quando você sente a Deus, você adora Ele. Então essa fase aqui a pessoa não sente mais a Deus. Ela se envolve tanto com o pecado que vai se afastando de Deus. Ela vai se acostumando com os erros. Ela vai colocando preocupações como a Marta. Duas coisas que faz a pessoa ficar seca espiritualmente: pecado e preocupação. Preocupação é ocupações também. Não tenho nem tempo para orar mais. Já aconteceu com você? Você trabalha o dia todo, tanta coisa a fazer, daqui a pouco meia-noite. Nossa, eu acordei e não orei. Não orei. Eu não consegui orar. Mas eu consegui almoçar, consegui tomar café, consegui ligar no telefone, falar com o cliente, falar com um amigo, consegui assistir uma televisão. Só que eu não consegui orar. Porque eu estou ficando seco espiritualmente. Só que esse que está seco espiritualmente já foi um dia o quê? Já foi encharcado. Esse que hoje não tem prazer em Deus, em buscar a Deus, já teve prazer, já chorou na presença de Deus. Ezequiel 28:14. Eu vou para a igreja como uma obrigação. Não. O pastor está mandando me ligar muitas vezes. Eu vou lá para parar de me ligar. Pelo menos o pastor para de me ligar, de mandar mensagem. Não é para isso. Tu eras o quê? Está falando aqui de Lúcifer, que se tornou diabo. Para ele não tem chance, mas para nós ainda tem. Vou repetir isso. Para o diabo não tem chance, mas para mim, para você, enquanto a gente estiver vivo, sempre vai ter uma oportunidade.
O único que não tem oportunidade é esse. Tu eras. Quem você era antes? Pensa. Quem você já foi? Nossa, eu era aquela pessoa que tinha vontade até de ajudar na igreja. Eu tinha vontade até de limpar a igreja. Tu eras. Eu tinha vontade de ser o maior dizimista da igreja, de ofertar, de cuidar das crianças. Eu tinha vontade de atender as pessoas, de pastor chamar para evangelizar, com panfleto mesmo eu vou. E agora com essa facilidade de internet, só que agora eu não sinto mais, parece que uma coisa secou. Tu eras, mas você pode voltar. O único que não pode voltar mais é o diabo, é Lúcifer. Tu eras. Apocalipse 2:5. Eu leio 2 versículos e a gente ora. Apocalipse 2:5, NBV, põe na NBV. Olha só isso aqui, queridos. Isso é profundo. Lembre-se de onde você caiu outra vez. Caí outra vez. Caí outra vez. Eu caí outra vez. Olha, mas olha o que ele fala. E trabalhe como você fazia no início. Volta a ser o que você era antes. Volta a ser o que você era antes. Com Deus. Caso contrário, olha só, tem pessoas que preferem, que optam por essa atitude. Caso contrário, virei a ti e tirarei o seu castiçal. Salmo 51:10, para a gente participar da Santa Ceia. O Davi, quando pecou, ele disse: não, eu quero voltar. Põe na NVI para mim. 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renove dentro de mim um espírito estável. 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. 12. Olha só a oração que a gente tem que fazer. Devolve-me a alegria da tua salvação. Põe a mão no seu coração, fecha os olhos. As irmãs já vão se posicionar com a Santa Ceia. Peça para Deus te devolver. Devolve, Senhor. Devolva, Senhor, a minha alegria de se servir. Se eu tenho sido esse gelo seco, Pai, me devolve a alegria. Eu quero voltar a ser aquela pessoa, Pai, que chore, que me alegre na tua presença. Se você precisa do perdão de pecados, peça perdão. Perdoa as minhas falhas. Diga a Deus: eu entrego a minha vida em tuas mãos. Diga isso: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Pai, eu declaro que todos que estão pedindo perdão estão perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. É a comunhão com o Espírito Santo. Declaro que todos que pediram perdão já estão perdoados, em nome de Jesus. Diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Queridos, a gente vai participar da Santa Ceia. Quem pode participar da Santa Ceia, pastor? Quem aceitou Jesus. Pastor, eu aceitei Jesus já. A minha vida é de Jesus. Então você pode participar do corpo e do sangue de Cristo. Se você não é batizado nas águas, você pode participar, mas você diga: no próximo batismo eu vou me batizar nas águas. A única coisa que impede é o pecado, mas você já pediu perdão. Então quando a gente passar, se você diz: a minha vida é de Jesus, então você pega o pão, pega o cálice. E se você não é batizado, no próximo batismo você vai ser o primeiro, a primeira, e você poderá participar hoje. Pegando o pão, pegando o cálice, você se coloca de pé. E se por acaso você não venha participar hoje, você fica de pé também quando passar. E vamos fazer a oração em nome de Jesus. Pode servir o pão e o cálice. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.
com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Levante o pedaço de pão com a bênção ao corpo do Senhor, que foi partido na cruz do Calvário, e nós participamos, reconhecendo o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Participe. Aleluias, aleluia. Receba a força, receba da unção do Espírito Santo, da cura. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Oh, levante aos céus este cálice, que com a bênção é o sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro. Repita comigo: Senhor meu Deus, este é o cálice da nova aliança, que eu participo em memória do Senhor, reconhecendo que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu assumo na minha vida as bênçãos compradas na cruz do Calvário. Participem todos deste cálice. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o cálice aí na poltrona. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Agradeça pela vida que Ele te deu, pela saúde, por tudo. Ainda que você esteja enfrentando o momento, a fase da aprovação, Deus é contigo. Então dê glórias ao Senhor, diga aleluia. Nós te adoramos, Pai. Receba o nosso louvor, porque o sangue de Jesus liberta de todo o pecado. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu abençoo os pedidos de oração no altar. Eu abençoo a tua semana, que você tenha uma semana repleta de bênçãos, saúde, paz, prosperidade, respostas. Aleluia, Senhor, nós te damos graças. Pode adorar a Deus com tuas palavras, pode dar glórias ao Senhor, pode dizer: eu te amo, Jesus, a minha vida está em tuas mãos. Eu te abençoo, uma semana repleta de bênçãos e de vitórias para o povo. Aleluia. Ora calabachore balabalama. Te adoramos, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra-me tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Levante as suas mãos aos céus e cante comigo. Ele nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Declare isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Oh, que culto, que reunião maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Leva o teu povo em paz e segurança, com a proteção do teu Espírito. Dá uma semana de bênçãos para todos. Você sai daqui cheia do Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem, digam amém e aplaudam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Quem foi abençoado, diga amém. Tenha uma semana de bênçãos. Amém. Deus abençoe. Vão com Deus. Toma um cafezinho lá antes de sair. Vão com Deus, queridos.